Recebemos também a Renata Borja, que é mestre em Relações Interculturais pela Universidade Aberta de Lisboa, é psicóloga clínica especialista em terapia cognitiva comportamental, é professora também, supervisora clínica, líder comunitária e diretora da Cognitiva. Então vamos continuar aqui, eu vou passar a palavra agora para a Renata, que vai ter um tempo também para a sua fala inicial. Obrigado também, Renata, por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos, bom dia, Alexandre, bom dia, Júnia, bom dia, doutora Simonete, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir um bocadinho para essa discussão. Bem, quando a gente fala de saúde mental, né, a gente tem que falar de várias questões, mas eu vou entrar mais na questão das emoções, porque eu acho que as emoções são um pouco. A gente fala muito sobre depressão, sobre ansiedade, a gente fala muito sobre os transtornos, mas a gente não entende muito bem como é que as nossas emoções funcionam. Então, para a gente poder falar de saúde, a gente também precisa entender também um pouquinho a doença, que é um pouco do que a Júnia já falou, né? E a gente sabe que para que uma pessoa adoeça, quando uma pessoa adoece, tem dois fatores que têm que estar conectados. Uma é a vulnerabilidade, é um fator de vulnerabilidade, ou seja, predisposições genético-biológicas, o ambiente em que essa pessoa foi criada, as crenças dela pessoais. E outra é o fator estresse, é a circunstância, é a situação que acontece que, associada àquele fator de vulnerabilidade pessoal, ela pode desencadear um adoecimento. Então, que isso significa? Uma pessoa que tenha uma vulnerabilidade baixa para desenvolver uma determinada doença, ela vai precisar de um estressor muito grande para que isso possa acontecer. Às vezes, uma pessoa que tem uma vulnerabilidade muito alta, ela vai precisar de um estressor, às vezes, menorzinho, para que ela possa adoecer. Então, quando a gente fala de saúde, a gente vai ter que falar sobre o quê? Sobre vulnerabilidade. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar para diminuir as vulnerabilidades pessoais para que eu possa dar conta do mundo, porque o estresse não. Eu não posso controlar o estresse, porque o estresse está externo a mim. É uma situação que acontece comigo, a morte de alguém, um acidente que eu passei, coisas que possam acontecer na minha vida que eu não tenho controle de que se elas vão acontecer ou não. Mas eu posso trabalhar nessa parte interna que diz respeito à minha vulnerabilidade. E aí, como que a gente vai se fortalecer? Aí, como é que a gente vai ter, né? Vulnerável nós todos somos. E aí, a gente até entender que essa vulnerabilidade acontece, né? Isso é um dos pontos principais, é focar naquilo que eu tenho como trabalhar. E aí, o que eu vou focar no que eu posso trabalhar? O pensamento nosso, ele vem junto com as nossas emoções. E cada tipo de pensamento, ele tem um tipo de emoção associada diferente. Então, se eu pensar assim, ai, nada dá certo para mim, a minha vida é muito ruim, meus amigos não gostam de mim, ninguém quer saber de mim. Se eu tiver esses tipos de pensamento de perda, de menos-valia, de incapacidade, eu não dou conta, eu não consigo, e se os outros não me amam, então uma ideia de não ser amado, de eu já perdi, quando a ideia é eu já perdi, geralmente esse pensamento ele vem acompanhado de uma emoção de tristeza. E a tristeza, ela tem alguns comportamentos que vêm mais com ela, mas não necessariamente é uma impressão digital, ou seja, todas as vezes que eu sinto tristeza eu choro. Não, tem gente que não chora quando sente tristeza, tem gente que chora quando sente alegria. Então, mas é mais comum que a pessoa chore quando ela sinta tristeza, quando ela sente tristeza. Então, existem alguns comportamentos mais comuns associados
a determinadas emoções. Então, se eu sinto tristeza, eu posso ficar lá remoendo o que aconteceu, o que eu poderia ter feito diferente, eu posso ficar lá mais quieta, eu posso me isolar, eu posso me fechar. Então, eu tenho alguns comportamentos que eu aprendi a utilizar com aquelas minhas emoções. Bem, os pensamentos, se eles são automáticos, eles surgem na nossa mente. Esses pensamentos automáticos eu não tenho como controlar. Eu consigo controlar o pensamento deliberado, aquela minha decisão, o que eu vou fazer. Eu consigo controlar a forma como eu vou conduzir, mas eu não consigo controlar o pensamento automático. O pensamento automático vindo, a emoção vem junto com ele também. E eu também não tenho controle sobre essa emoção que ela virá, porque ela tá conectada. Então, ela vem associada àquele tipo de pensamento. O comportamento, aí sim, a gente pode começar a criar alguns treinamentos e formas de modificar e podemos ressignificar também o tipo de pensamento. Então, por exemplo, se eu cheguei na escola hoje e ninguém veio conversar comigo, eu estou falando do jovem, eu posso entender, ninguém gosta de mim. Eu posso sentir tristeza e posso me isolar. Mas eu posso, de repente, falar: peraí, mas eu também não conversei com ninguém. Peraí, mas eu também não fui procurar ninguém. E se eu for conversar com alguém? E aí eu posso ir lá falar: peraí, eu vou testar isso e vou tentar chegar numa pessoa. Eu posso pedir um apontador emprestado, eu posso tentar uma conversa sobre o tempo com uma colega, e aí eu posso ver que a colega deu continuidade àquela minha conversa, e eu posso, espera aí, não, eu posso me inserir dentro desse contexto. Então, eu posso modificar o meu pensamento se eu for fazer um teste, se eu for verificar e se eu for criar estratégias diferentes da estratégia que eu estava utilizando antes. Então, isso a gente tem que entender que as nossas emoções, elas servem, elas têm função, elas são necessárias. A tristeza é uma emoção linda, porque a tristeza, ela ajuda a gente a se conectar. É quando um amigo nosso está chorando, está contando para a gente uma história triste, você sente aquela tristeza interna e fala: eu não queria estar passando por isso que ele está passando. Na hora que você fez isso, você teve empatia. E na hora que você faz isso, você cria empatia, você olha para ele, você dá a mão para ele, você dá ajuda para ele. A, a emoção que faz a gente se conectar é a tristeza. E a gente rechaça tanta tristeza na nossa sociedade hoje, porque todo mundo tem medo de ter depressão. E aí as pessoas acham, olha, depressão e tristeza é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Tristeza é uma emoção, todo mundo sente. Depressão é um transtorno, é uma tristeza exagerada, é uma tristeza exacerbada, que está além da conta, que merece atenção e merece tratamento. Mas se a gente começar a ter medo de ter tristeza, nós vamos começar a dar chance da depressão acontecer na nossa vida. Então, quanto mais a gente tem medo de ter tristeza, mais tristeza eu vou ter. Mas se eu entender que a tristeza faz parte, que a tristeza é necessária, isso pode modificar. Então, vamos lá, eu vou colocar um pouquinho da ansiedade também. Como é que a ansiedade funciona, né? Os jovens, ansiedade ou medo, eu ponho os dois juntos, né? Porque eles são muito parecidos. O medo, na realidade, é uma coisa mais momentânea, a ansiedade é futura, mas todos os dois são emoções que têm, antes disso, um pensamento de risco ou ameaça. Então, aquele menino que no primeiro ele sentiu tristeza porque ele pensou: ninguém gosta de mim, se ele fosse mais ansioso, se ele fosse ansioso, ele pensaria: e se não gostarem de mim? E se eu fizer isso e não for aprovado? E se eu for conversar e ninguém quiser conversar comigo? Então, ele está tendo um pensamento de risco associado a uma ideia de que ele pode ser rejeitado, mas ele não tem uma ideia ainda de que ele foi rejeitado. Ele tem uma ideia de que ele poderá ser. Então, ele tem um risco ou uma ameaça de ser rejeitado. Quando eu faço uma atribuição de risco, eu vou ter ansiedade e medo. Por quê? É biológico.
A gente produz adrenalina, noradrenalina, a gente produz outras substâncias no nosso corpo para que o nosso corpo entre em ação. Para quê? Para nos proteger. A ansiedade é uma emoção que nos ajuda a nos proteger. Se eu souber utilizar essa minha ansiedade, ao invés de olhar para ela e falar: ai meu Deus, por que, que eu estou ansioso? Ai, eu não devia estar ansioso assim. Quando eu já penso, ai meu Deus, eu estou ansioso, eu não devia estar ansioso assim, minha ansiedade vai elevar. Porque se eu estou entendendo que a minha ansiedade não devia estar lá, eu estou fazendo uma nova atribuição de risco e ameaça, e eu vou produzir mais adrenalina, mais noradrenalina, para tentar me defender. Então, mas por que, que o nosso corpo faz isso? Para deixar você em estado de alerta. O coração vai bater mais rápido para oxigenar mais seu cérebro, para você pensar mais rápido, para você tomar uma decisão mais rápido. Ela vai preparar os seus músculos, os músculos ficam mais preparados para você ter uma reação rápida. Você corre muito mais rápido do que numa outra situação sem ansiedade. Então, a nossa ansiedade, o nosso medo, eles servem para nos proteger. Mas a nossa sociedade aprendeu a entender que está errado. Eu fiz uma pesquisa numa escola particular de Belo Horizonte há uns 3 anos, mais ou menos, e perguntei para os jovens, dentre várias perguntas, uma delas é: sou ansioso? 75% me disseram que eram ansiosos, muito ansiosos ou totalmente ansiosos. Aí, quando eu perguntei, a ansiedade me atrapalha? A turma que respondeu que eram ansiosos, 75% de novo disseram ansiedade me atrapalha. Ou seja, existe uma ideia de que sou ansioso e que a ansiedade atrapalha associado. Eu não consigo entender que aquela minha emoção ela pode ter uma função que ela pode ser positiva para mim. É porque as pessoas confundem o transtorno de ansiedade com a emoção da ansiedade. O transtorno de ansiedade é um problema que precisa ser tratado e trabalhado. E é uma ansiedade excessiva, mas é uma ansiedade excessiva porque essa pessoa está fazendo uma atribuição de risco excessiva a tudo na vida e ela precisa aprender a modificar. Mas é diferente de sentir-se ansioso, porque todos nós vamos nos sentir ansiosos, vamos ter medo diante de situações que nós entendermos como arriscadas, mesmo que a situação não seja uma situação de risco real. Porque se eu observei um risco, mesmo não sendo um risco real, o meu corpo vai reagir e ele vai me dar esse retorno. E é só eu acolher. Eu preciso aprender a acolher as minhas emoções. E isso é uma coisa que os jovens têm muita dificuldade e os adultos também. E os adultos muitas vezes julgam e falam para os jovens: não, você não podia estar sentindo isso. Não, mas isso não é motivo para tristeza. Isso se chama invalidação emocional. Quando você faz uma invalidação emocional, você está contribuindo para o adoecimento. Você está querendo ajudar, mas sem querer você está contribuindo para o adoecimento. Você está dizendo: olha, isso daqui não é motivo para você ter ficado tão triste assim. Mas lembra que eu falei no início sobre a vulnerabilidade e o estresse? Se a pessoa tem uma vulnerabilidade mais alta, bastou uma coisa pequenininha, ela vai se sentir triste sim. E a forma como eu me sinto triste não é a mesma forma como você se sente triste. E está tudo certo. Isso não é problema, são formas diferentes, porque somos pessoas diferentes. Então, o que eu entendo quando a gente fala de saúde mental é nós precisamos ajudar os jovens a validarem as emoções, a entenderem que as emoções são necessárias, entenderem que as emoções elas não são úteis, que elas podem nos ajudar a sair de situações difíceis. A raiva é a mesma coisa. A raiva é uma ideia de regra violada, de injustiça, de desrespeito, de estar sendo enganado, estar sendo agredido, de estar sendo ridicularizado, estar sendo impedido de fazer alguma coisa que eu entendo que eu quero fazer, o que eu gostaria de fazer. Então, quando eu tenho essa percepção, né, fulano não devia ter feito isso comigo, isso está errado, ele não tinha o direito. Quando eu penso desse jeito, eu vou sentir raiva. E eu sentindo raiva, minha raiva vai fazer o quê? Vai fazer também com que o meu corpo reaja também.
e vai também produzir substâncias, assim como a ansiedade, vai produzir também adrenalina, noradrenalina, para me defender, mas outras substâncias associadas. E é interessante que na ansiedade, por exemplo, a energia vai para as pernas para eu correr. Na raiva, a energia vem para as mãos para eu brigar. Então, ela já volta para cá. A energia corporal física, ela muda de lugar de acordo com o tipo de emoção que eu sinto. Mas a raiva é importantíssima, porque ela serve como posicionamento, né? Um raivoso que eu adoro, né, é o Dalai Lama. Aí a pessoa fala, mas Dalai Lama é um raivoso? É, ele tem livro sobre a raiva. Gandhi era outro raivoso. Aí as pessoas falam, mas como assim? Gandhi era um raivoso. Eu já falava isso antes de ler o livro do neto dele, que fala a virtude da raiva. Só que ele não demonstrava porque ele criava atitudes, ele usava a raiva dele como motivador, ele usava a raiva dele, como Gandhi faz também, como força propulsora para atingir objetivos e metas e fazer diferença. Eu posso usar minha raiva para fazer diferença. Eu, Renata, como líder comunitária, eu aprendi a usar a minha raiva para atingir os meus objetivos e metas. Quando eu vejo que as coisas estão erradas, eu quero ir lá consertar. E aí me dá uma raiva danada, porque eu falo, o poder público não está me ajudando, não sei o que. E eu tenho uma série de pensamentos negativos, mas aí eu falo, peraí, o que eu posso fazer para fazer diferença? E aí eu vou para ação com aquilo ali que eu posso fazer. Então, se eu começar a acolher mais as minhas emoções, se eu começar a acolher mais as emoções dos jovens, se eu ensinar para os jovens que essas emoções podem ser úteis, a gente pode modificar todo um contexto social e multiplicar a saúde, né? A gente pode promover saúde, né? Bem, eu vou ficar por aqui, eu tenho muitas outras coisas ainda para colocar, mas eu espero que tenha sido útil um pouquinho essa minha fala, tá? Obrigada. Renata, o que você acha desse acompanhamento psicológico obrigatório nas escolas? E a segunda pergunta sobre invalidação emocional. Eu sou suspeita, né? Porque eu acho que o acompanhamento psicológico ele é necessário e muitas vezes dentro da escola seria muito importante, até porque a gente está falando muitas vezes de escolas públicas, em que as famílias não têm às vezes condição de procurar uma ajuda psicológica externa ou procurar um psicólogo ou pagar um psicólogo para isso. Então, eu acho que na escola isso seria muito importante, porque o que acontece? O jovem ele está em sofrimento. O lugar de acolhimento dele, às vezes na família, ele tem uma família desorganizada, ele tem uma família com sérios problemas, e às vezes esse único ponto de apoio ele vai ter na escola. Então, se lá na escola também, ao invés de apontarem o dedo, eu gostei muito da fala da Júnia, né? Ao invés de apontarem o dedo e fazerem uma desvalorização, às vezes até apontar o dedo para o jovem, você faz isso, você é um preguiçoso, você é isso, você é aquilo. Isso muitas vezes acontece às vezes com os pais, com os filhos, mas acontece também, às vezes, dos professores com os jovens, assim, numa falta numa desvalorização, assim, ao invés de falar, peraí, você está tendo esse comportamento aqui, seu comportamento não está bom, o que está acontecendo? Fulano, por que você está assim hoje? Por que você está fazendo isso hoje? O que aconteceu com você? Às vezes, isso não é... Às vezes não, a maioria das vezes isso não é questionado. As pessoas fazem um pensamento do que elas imaginam, já fazem uma reação emocional àquele comportamento dos jovens, muitas vezes inadequado. Então, o acompanhamento psicológico dentro da escola, eu acho que seria essencial, seria maravilhoso se pudesse haver, né? Se tivesse condições disso acontecer. Eu acho que o psicólogo dentro da escola, que já está entrando agora, já é um grande avanço. O psicólogo já poder estar dentro da escola, ajudando os professores, ajudando em algumas intervenções específicas, né? Agora, se pudesse ter esse acompanhamento, eu acho que seria muito bom. Com relação à validação emocional, bem, o que é validação emocional? Então, vou falar um pouquinho mais disso. As pessoas... validação emocional não é você falar
coitadinho, ele está assim. Não é falar, tadinho, ele está triste hoje. Tadinho, ele está ansioso. Não é chegar lá e falar e fazer as coisas por ele, porque ele está assim. Isso não é validação emocional, tá? Então, validação emocional é diferente de permissividade, é diferente de dó, é diferente de outras coisas. Validação emocional é falar, é compreender que o outro tem direito de estar sentindo o que ele está sentindo. Então, é dizer para ele, ok, eu estou percebendo que você está triste, eu estou percebendo que você está ansioso hoje, eu estou percebendo que você está com raiva. Então, é demonstrar que você está entendendo que aquela emoção está ali. Olha, mas é questionar isso. Vem cá, o que aconteceu? Será que tem algo que eu posso te ajudar? Então, você estar ali, olha, nós estamos juntos aqui nessa situação. Eu sei que isso é difícil, né? Mas vai passar. Não é aquela coisa de falar assim, ai, coitadinho, ele está tão ansioso, como se a ansiedade não fosse passar nunca, fosse ser uma emoção que fosse permanecer, a tristeza também. Isso não é validação. Validação é você estar lá do lado, dizer que está entendendo, que está percebendo aquilo ali e ajudar aquela pessoa a criar uma estratégia de comportamento emocional mais ajustada e mais adaptativa para as necessidades dela. Então, assim, o que acontece quando a pessoa ela é invalidada? Nós temos várias questões, né? Os transtornos psicológicos, eles estão muito relacionados à invalidação emocional. Então, né, porque assim, eu já tive pacientes que falavam assim para mim, olha, meu pai falou comigo a vida inteira que meu problema é que eu era raivosa. Não, o problema dela não é que ela é raivosa. O problema dela era o comportamento da raiva, porque ela brigava. Mas o problema não estava na emoção que ela sentia. Ela pode sentir a raiva. O dia que ela entendeu isso, que foi na primeira consulta que eu fiz com essa pessoa, ela falou, a minha vida mudou naquele momento. Porque eu falei, peraí, então a raiva não está errado. Não, porque ela não tinha como deixar de sentir a emoção. Ela vem automática. Então, ela começava a ficar brigando com aquela emoção, como se a emoção estivesse errada. Então, a invalidação emocional faz com que as pessoas elas não deem conta de lidar com o que elas sentem, elas briguem com elas mesmas o tempo todo e elas entrem numa espécie de estresse emocional. Então, quando a invalidação emocional, ela vai promover o quê? Transtornos psicológicos mais graves, ela vai promover, vai reforçar pensamentos negativos, ela vai reforçar comportamentos negativos. Então, ela vai gerar uma série de problemas. Então, não é eu ser bonzinho, gente. É eu saber que a emoção pode estar lá. É saber que essa emoção pode ser sentida. Achar que aquilo ali não tem problema de estar acontecendo, a forma é que pode ser modificada. E a forma pode ser conduzida. A pessoa pode aprender a lidar com a ansiedade de uma forma melhor, a lidar com a raiva de uma forma melhor. Eu era muito ansiosa na minha adolescência e eu achava que a ansiedade era péssima. E eu tenho TDAH, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, para mim, era uma luta, né? Porque eu entrava em estresse na hora das provas, eu tinha branco real, né? E por que eu tinha? Porque eu ficava em pânico de ter o estresse, de ter a ansiedade. Então, na hora que eu vi que eu já estava ansiosa, eu já ficava ansiosa por eu estar ansiosa. Quando mais tarde, dentro do meu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, eu fui entendendo, peraí, minha ansiedade me ajudou tanto, gente, em tantas coisas na minha vida. Ela me ajudou a produzir mais rápido uma série de coisas, ela me ajudou a sair de situações difíceis. E aí eu comecei a validar a minha ansiedade, tudo mudou. Eu falei, gente, se eu soubesse disso lá para trás, quando eu era jovem, quanta coisa eu tinha feito de uma forma diferente. Quanto eu teria aproveitado disso? Então, assim, e o adulto, às vezes, ele fala, coitadinho, é porque ele está muito ansioso, achando que ele está validando. Não, ele não está validando, tá? Ele está vitimizando aquela pessoa através da emoção dela
e está tirando dela os recursos de enfrentamento e de solução de problema. Então, a gente tem que explicar um pouquinho mais o que é a validação e quais que são os problemas para as pessoas não fazerem confusão. E fala da questão dos 2 anos de pandemia, do pós-pandemia, e como isso afeta essa questão da saúde mental dos jovens. Bem, o que eu acho aqui? Eles falaram em 2 coisas aí. As perguntas foram interação social e foi também a questão do pós-pandemia, e as 2 coisas estão interrelacionadas, né? Então, como a gente está falando de saúde, a gente tem que falar de várias questões. Então, organização e planejamento, estruturação de rotina. Gente, tem que estruturar rotina. Retomou agora uma rotina diferente? Vamos fazer um planejamento dessa rotina, vamos fazer uma organização dessa rotina, isso vai ajudar. Uma coisa que ajuda, atividade física é essencial para o bom funcionamento do corpo e da mente e tudo que a gente precisa. A validação emocional, que eu já falei aqui sobre isso, compreender que as nossas emoções são as nossas amigas, né? Como a Simonete falou maravilhosamente bem, nem vou me estender, o exercício da espiritualidade, porque a espiritualidade é um recurso maravilhoso. Quem tem espiritualidade geralmente tem uma vulnerabilidade um pouco mais baixa. Então, as pessoas espiritualizadas, elas têm mais recursos. Então, quanto mais e eu não estou falando nem em religião, eu estou falando em espiritualidade, é ter um contato com o divino. Isso daí faz total diferença. Eu crio recursos. Eu fico com menos medo das coisas que vão me acontecer, porque eu sei que eu estou amparado. Então, isso faz total diferença. O que mais vai fazer diferença para as pessoas? Por exemplo, mindfulness. A Simonete falou de estratégias de yoga, meditativas. O mindfulness, todo mundo pode procurar. Tem vários aplicativos que ensinam a fazer mindfulness hoje em dia. E as pessoas podem fazer isso sozinhas em casa. É uma estratégia de meditação, tipo meditação, mas é um momento presente. Eu vou vivenciar o meu momento presente, o meu aqui e agora, e eu vou focar mais naquela minha sensação do aqui e agora. Quando eu foco no presente, eu tiro as minhas preocupações de foco, então eu melhoro. Né? Interação social, relacionamentos e amizades. É promover isso, é o quê? Promover encontros, voltar a ligar para alguém, retomar isso. Ai, gente, mas está difícil isso para mim. Olha, eu sei que é difícil, você vai fazer isso quase como uma obrigação no início, mas depois isso vai virar para você uma coisa mais normal e você vai retomar. Então, essa interação, a comunicação assertiva, comunicar de uma forma assertiva, utilizando o quê? Utilizando as minhas emoções como uma forma de comunicar com o outro também. Porque se eu coloco para o outro, se eu me abro para ouvir o outro, ao invés de dizer para o outro, você fez isso comigo, se eu disser para o outro, olha, eu sei que você fez isso, eu sei que você está chateado com essa situação, eu faço uma validação emocional primeiro, mas na hora que isso aconteceu, eu fiquei muito chateado com isso, eu estou falando da minha emoção, eu não estou dizendo que o outro fez para me agredir, que o outro fez... Às vezes o outro não estava querendo me agredir. E se eu já vou dizer você, eu já elimino a comunicação. Então, vamos falar a comunicação na primeira pessoa. Eu me senti assim, o como eu gostaria que fosse, o que eu gostaria que acontecesse. Vamos falar sempre na primeira pessoa, fazer uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta, né? Modificar os pensamentos, estimular pensamentos mais positivos, pensamentos mais otimistas, mas mais realistas também dentro da situação, daquilo que a situação pode. Então, tudo isso vai ajudar as pessoas nesse contexto pós-pandemia. Alexandre, eu quero fazer um convite aqui. Eu tenho um e-book gratuito. Quem quiser pode conseguir ele. Esse é um e-book de bem-estar e autocuidado que eu lancei no decorrer da pandemia. Quem quiser pode mandar uma mensagem ou lá no nosso Instagram. O nosso Instagram é Cognitiva CT, C de casa, T de tatu. A gente dá esse book com todas essas coisas que eu estou falando aqui. Ele está lá completinho,
bonitinho. Se quiser esse book, as pessoas podem pedir, eu mando para elas. É gratuito esse book. E no final do mês, eu vou fazer um curso gratuito para os professores. Então, um curso gratuito para falar sobre as emoções, para cuidar do professor, para falar sobre o mindset de crescimento e para poder dar habilidades socioemocionais para o professor. Então, esse curso é gratuito, são 9 aulas gratuitas que eu já vou lançar. O pessoal me acompanhando lá no Instagram vai ficar a par dessas coisas todas e vai... Isso tudo eu tenho gratuitamente, porque eu quero ajudar mesmo as pessoas. Quem quiser pode me pedir. Eu queria colocar para os jovens que eles não tenham medo de sentir. Eu acho que a minha fala maior é: não tenham medo de sentir, se permitam sentir. Eu acho que... E se permitam sentir tudo, e sentir as emoções ruins faz parte da vida, porque a vida tem sofrimentos, a vida vai ter problemas, e a vida não é só alegria, e a gente não tem que somente ficar alegre o tempo todo. O jovem tem muito essa tendência de querer buscar a felicidade o tempo todo. Mas a alegria é uma emoção perigosa em alguns momentos, porque ela promove euforia e ela pode levar ao uso abusivo de álcool, de drogas e de outras coisas, quando a gente usa o sistema de recompensa de uma forma desadaptativa, de uma forma equivocada. Então, que eles se permitam sentir a alegria com propósito, que é fazer o bem ao próximo, que é ajudar alguém, que é fazer um trabalho comunitário, que é estar dentro de uma comunidade, que eles possam usar a alegria para ajudar pessoas, para ser gentis, para fazer coisas boas, mas não no sentido de buscar uma euforia a qualquer preço, achando que a euforia é que vai me complementar. A euforia não complementa. Então, se permitam sentir as emoções negativas no sentido de aprender com elas, ver o que as minhas emoções me trazem de positivo, o que elas têm para me ensinar, como que eu posso usá-las de uma forma melhor para mim, né? A alegria, curtir a alegria quando ela acontece de uma forma plena, serena e boa, e fazer um bom uso dessa emoção, sem precisar estar naquele estado eufórico, porque o jovem busca a euforia o tempo todo, como se a euforia é que fosse estar bem. E isso não preenche os espaços lá de dentro, deixa buracos, e buracos bem profundos, que são, às vezes, muito difíceis da gente alcançar. Então, eu diria para eles: se conectem mais, abracem mais, sejam mais gentis uns com os outros, sejam melhores, se conectem com Deus, se conectem com a vida, se conectem com o amor, sejam mais caridosos e amorosos, porque a vida tem muito para nos oferecer. E, principalmente, se permitam sentir a tristeza de vez em quando, a ansiedade, porque isso faz parte da vida também.